Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero mostrar uma dica super legal para vocês, que é a alteração de uma estampa ou a aplicação de uma estampa em uma roupa. No caso, nesse vestido aqui que vocês estão vendo. O nosso produto final vai ser esse aqui que eu vou mostrar na tela para vocês. Percebam que a gente consegue ter uma aplicação de uma estampa muito mais interessante e a gente pode estar alterando essa estampa a hora que a gente quiser e vocês percebam que a gente consegue fazer essa aplicação com as sombras, com as luzes do material original, o que é muito legal. E é essa dica que eu quero dar para vocês hoje. Esse já é um vídeo um pouco mais avançado, trazendo uma técnica muito poderosa dentro do Photoshop. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui nessa composição é preparar a imagem para que a gente possa adicionar o nosso padrão ou a nossa estampa futuramente. Nesse primeiro caso, o que eu preciso fazer aqui? Como o vestido dela é rosinho, eu vou dessaturar ele e vou deixar ele mais neutro, mais cinzento, mais branquinho, porque isso vai facilitar a hora que eu for misturar a estampa final por cima desse vestido dela. Porque aí eu vou aproveitar melhor as luzes e as sombras da própria imagem. A estampa que eu escolhi para trabalhar é essa aqui. Então eu peguei essa imagem em um banco de imagens e já deixei ela aqui disponível para eu poder estar aplicando sobre o vestido da nossa modelo daqui a pouquinho. Vou deixar ela apagada aqui. E o que foi que eu já fiz para acelerar o nosso trabalho? Eu já criei um path. Eu vou abrir aqui o painel path, vou clicar em cima do meu path. E vocês vão perceber que eu já tenho uma determinada seleção aqui, que eu já fiz utilizando a Pen Tool justamente para facilitar a nossa vida e acelerar o vídeo, porque se eu fosse fazer todo esse processo de seleção durante o vídeo ia demorar muito mais. Então, se você ainda não sabe como fazer esse tipo de processo de seleção utilizando a Pen Tool, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aí no card, que fala justamente sobre como utilizar a Pen Tool e, mais ainda, como utilizar a Pen Tool para criar uma seleção, para utilizarmos essa seleção para a criação de uma máscara, que é justamente o que a gente vai fazer aqui nesse caso. Então, com o meu path, com o meu caminho aqui já criado, eu posso transformar ele numa seleção. Vou voltar aqui para o meu painel Layers. Para transformar esse caminho que eu desenhei em uma seleção é muito simples. Vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar na tecla Enter. Vocês vão perceber que o meu path acabou de se tornar em uma seleção. E agora eu vou utilizar essa seleção para criar uma nova camada de ajuste do tipo Hue Saturation, para que eu consiga estar desaturando esse rosinha dela e deixando esses tons um pouquinho mais claros também. Então, seleção feita, nova camada de ajuste, Hue Saturation. Eu já falei sobre as camadas de ajuste, já falei sobre especificamente a Hue Saturation. Dá uma olhada lá no canal que você vai ver os vídeos falando especificamente sobre esses processos. Cliquei na opção Hue Saturation. Como eu tinha feito a seleção previamente, ele já cai para mim como a máscara aplicada. Essa aqui é a máscara do vestido. Como foi que eu visualizei ela? Segurei o Alt, cliquei sobre a máscara. Vou fazer a mesma coisa para voltar ao normal. Pronto. Nesse momento a gente não consegue enxergar nada porque eu simplesmente não alterei nada ainda na imagem. Mas se eu alterar a matiz e a saturação dela, principalmente aqui no Saturation dentro do painel Hue Saturation, eu neutralizo aquele rosinha deixando meu vestido cinza. Nesse ponto eu posso aumentar um pouquinho o Lightning, só para aumentar um pouquinho a luz dele, deixar ele um pouco mais clarinho. Quanto mais próximo do branco ele tiver, melhor vai ficar a minha mistura futuramente. Só que eu não vou aumentar muito, senão ele perde as sombras, e eu não quero que isso aconteça. Então eu vou deixar ele mais ou menos nesse tom aqui, já está interessante. Menos 100 de saturação, 30 de lightness ficou legal. Nesse momento, vou só arrastar ele aqui para ficar sobre a imagem da modelo. Nesse momento eu também posso criar uma curves, e essa curva eu posso utilizar a mesma máscara que eu estou utilizando no Hue Saturation. E para facilitar a minha vida, eu vou fazer até o seguinte, olha só. Eu vou agrupar esse Hue Saturation, Ctrl G.
E vou tirar essa máscara do Hue Saturation e vou aplicar no grupo. Ó, clico na máscara, arrasto para o grupo. Agora ele aplicou a máscara no grupo. Significa que qualquer layer que eu colocar dentro desse grupo vai ser visível apenas onde a máscara estiver limitando a visibilidade. Nesse momento eu posso criar uma nova curva dentro do grupo. Nova camada de ajuste do tipo Curves. E nesse caso eu vou fazer um ajuste bem simples. Vou só aumentar aqui um pouquinho os highlights. E diminuir não, né? Na verdade aumentar as sombras também, arrastando meu slider das shadows para a direita. Ó, com isso você vai ver que eu vou trazer um pouco mais das sombras da imagem, dando até um pouco mais de contraste para ela. E isso aqui vai fazer total diferença no momento em que a gente for fazer a aplicação do nosso padrão. Beleza, então nesse momento aqui eu já fiz os ajustes do vestido. Vou até colocar aqui, ó, ajustes base. E agora a gente já pode começar a trabalhar em cima da nossa textura, em cima do nosso padrão. Para fazer isso, vou trazer minha imagem do padrão de volta. Vou ajustar as dimensões dela já basicamente para o tamanho, para as dimensões que eu vou precisar no vestido. Então seleciono ela, vou diminuir um pouco a opacidade para que eu consiga enxergar os dois layers um em cima do outro, no caso a imagem da modelo e a minha textura, minha estampa. Ctrl T de Tatu para abrir a transformação livre e vou diminuir o tamanho dessa estampa, não o tamanho suficiente, galera, para ela encaixar no vestido. Eu vou diminuir, mas eu sempre deixo um pouco maior, porque isso vai ser importante. Vou achatar aqui um pouquinho também. Ó, e percebam que eu sempre deixo uma área um pouco maior, porque essa área vai ser importante. Vou aceitar o comando. Trazer a visibilidade da layer de volta para 100%. E ela está no momento desse jeito aqui. Próxima coisa que eu vou fazer vai ser ajustar, deformar esse padrão para que ele se conforme com a forma do corpo e a forma do vestido que a minha modelo está utilizando. Para fazer isso, aproveitando que a minha layer já é um Smart Object, se ela não fosse, eu simplesmente clicaria com o botão direito sobre ela e escolheria a opção Convert to Smart Object, porque, como eu vou aplicar um filtro, eu quero que esse ajuste que eu vou aplicar no filtro, esse filtro de distorção, ele fique sempre editável, para qualquer momento eu poder fazer os ajustes em cima dele. Então, para isso é importante que ela seja um Smart Object. O efeito que nós vamos aplicar está aqui, ó, Filter, Liquify. Esse filtro Liquify é um filtro de distorção. Olha, acabou de abrir aqui o painel para mim. Para que a gente consiga enxergar melhor o nosso trabalho. Eu vou marcar dentro do meu painel Liquify a opção Show Backdrop. Essa opção vai fazer com que eu consiga enxergar as minhas layers por trás da minha layer principal aqui, que é o do padrão, que é o da estampa. Só que aqui nas opções de Use eu não vou ver todos os layers, eu quero ver só o meu background, que no caso é a imagem da modelo. Olha só, agora eu estou vendo os dois misturados. Posso mudar a opacidade, ó, se eu quiser ver mais forte ou mais fraco a minha imagem do fundo, meu backdrop. Nesse caso eu acho que aqui está de bom tamanho, ó, 50%. E aí fazendo uso da ferramenta Forward Warp, com uma pressão baixa para que eu tenha um controle melhor sobre o meu trabalho. Se eu aumentar muito a pressão, vocês vão ver, ó, que o efeito é muito forte. Ctrl Z. Então eu sempre trabalho com ela mais ou menos ali em 20, 15 de pressão. Já o tamanho do brush eu vou aumentar, porque eu quero fazer um ajuste mais suave. Quanto maior o brush, mais suave vai ser esse ajuste. Para fazer isso eu posso usar os colchetes do teclado. O colchete da esquerda diminui, o colchete da direita aumenta. E aí eu vou simplesmente fazendo esses ajustes aqui, ó. Vou empurrando a minha imagem e vou ajustando ela no formato ali do vestido. Ó, desço um pouco aqui no meio. Vou empurrando, vou fazendo a montagem aqui da silhueta do vestido. E vocês já vão começando a perceber aí como ele já vai encaixando muito melhor na nossa modelo. Não precisa você encostar o padrão no vestido. Pelo contrário, é bom você dar esse espaço a mais.
porque aí a gente consegue trabalhar depois em os ajustes mais finos caso seja necessário. Ó, aqui um pouquinho, aqui no meio também. Ó, um pouquinho mais para dentro. Sempre respeitando o próprio shape da pessoa. Ó, aqui um pouquinho mais para fora. Beleza, tá bem legal já. Próximo passo vai ser o seguinte. Existem algumas regiões aqui, ó, por exemplo, essas dobras, onde o vestido está dobrando por cima dele mesmo. Só que se eu for pegar a ferramenta Forward Warp, que é essa que a gente está usando, e simplesmente ficar arrastando, eu não vou respeitar a área da dobra ali da imagem. O que eu vou fazer então para facilitar a minha vida e eu conseguir respeitar e, na verdade, separar as alterações que eu faço no shape da frente na região das dobras? Vou selecionar a ferramenta Freeze Mask e eu vou utilizar essa ferramenta para pintar umas áreas onde eu não quero que o ajuste seja aplicado. Ó, vou fazer o ajuste nessa região. Aqui também, percebam que eu estou delimitando as áreas onde eu não quero que a transformação altere o meu shape. Se você pintou alguma região que não era para ter pintado, é só segurar a tecla Alt e passar novamente que ele subtrai o que foi feito naquela área. Soltou o Alt, continua o processo. Percebam, ó, que eu estou passando exatamente nas áreas de dobra. E o que o Freeze Mask vai fazer nessas áreas? Ele vai permitir que a gente faça as alterações, só que essas alterações não sejam aplicadas nessas áreas de dobra, nessas áreas onde a imagem tem essa certa profundidade ali. Ó, nessas áreas aqui. Fiz a minha máscara, volto para Forward Warp. Vocês vão perceber agora que se eu mexer, por exemplo, essa região aqui das flores, ó, a área mascarada não é alterada. E é exatamente isso que eu quero aqui nesse trabalho. Para prosseguir agora, gente, utilizando a ferramenta Forward Warp, eu vou simplesmente continuar fazendo meus ajustes, ó. Jogando, por exemplo, essa florzinha um pouco mais para dentro. Esse lado aqui um pouquinho mais para cá, para dar a sensação de que ela está dobrando sobre ela mesma. Aqui é a mesma coisa. Ó. Sempre diminuindo o brush para trabalhar em áreas menores. Aqui desse lado também. Vocês vão perceber que o trabalho vai ficar muito mais fino e essa distorção vai ficar com uma aplicação muito mais fiel às dobras originais do vestido. Essa é uma observação que a gente sempre tem que fazer nesse tipo de trabalho, porque se não for visualizado, você não vai conseguir um ajuste tão preciso e tão realista quanto o que a gente está buscando aqui nesse momento. Aproveitar aqui meu brush menorzinho também para fazer alguns ajustes nessas regiões menores aqui também. Ó, levantar um pouquinho, fazer um ajuste mais fino aqui nas dobras. E quando eu estiver satisfeito com esse trabalho, o que eu vou fazer é simplesmente dar o OK. Ó, você vai ver que o meu vestido está todo ajustado e deformado de acordo com o shape que a gente criou no Liquify. A única coisa agora que eu preciso é fazer com que esse vestido apareça só na área do vestido da modelo. Como é que eu faço isso? Eu vou aproveitar a própria máscara que eu já usei ali nos meus ajustes base, que é a máscara que eu fiz para selecionar o vestido. Vou utilizar ela para fazer a minha seleção. E na verdade eu nem preciso selecionar, eu simplesmente vou duplicar essa máscara para a minha máscara da estampa. Como é que eu faço isso? Seguro o Alt, clico na máscara, arrasto para a minha layer da estampa, soltei e aí vocês já vão ver o vestido aplicado só dentro da área que foi selecionada. Nesse momento, a gente vai começar a fazer a mistura agora do vestido na textura original do vestido da modelo. Para fazer isso, eu posso primeiramente alterar o Blend Mode da minha estampa para Multiply.
Ó, vocês vão ver que o trabalho já está começando a ficar super interessante, super legal. Uma outra coisa também que eu estou percebendo é que a transição aqui da seleção está muito dura. Para suavizar isso, o que eu vou fazer? Vou abrir o painel Properties. Meu painel Properties está aqui embaixo. Vou selecionar a máscara da minha estampa e vou aumentar um pouquinho meu feather para uns 0,3, 0,5, que é o suficiente para ele dar uma suavizada nessa transição da minha máscara. E aí eu tenho uma máscara agora muito mais suave ali nas transições, deixando o meu objeto muito mais natural. Para melhorar ainda mais a nossa mesclagem, a nossa transição, eu vou melhorar as sombras e as luzes desse trabalho, para que ele fique mais natural, mais realista, como se ele estivesse realmente interagindo ali com as luzes e as sombras da modelo, da foto da modelo. Para fazer isso é muito simples, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esses ajustes que eu utilizei aqui, para tornar o vestido cinza e aumentar um pouquinho o contraste dela. Eu quero tudo isso que está visível aqui na tela, só que eu quero isso numa nova layer. Eu quero que ele mescle tudo isso que está visível numa layer nova. Como é que eu faço isso? Vou estar utilizando o atalho Ctrl Alt Shift E. Ctrl Alt Shift E. O que ele fez? Acabou de criar uma layer nova com a mistura de todas as layers que estavam visíveis. Por isso que eu desabilitei a visibilidade da estampa, porque senão a estampa também seria colocada nessa nova layer. Como eu tirei a visibilidade da estampa e utilizei o atalho, ele criou para mim essa nova layer sem a estampa. E é exatamente isso que eu preciso. Vou mudar o nome dela aqui. Vou arrastá-la primeiro, na verdade, para cima da estampa. Ela está agora por cima da estampa. Vou alterar o nome dela para sombra. Beleza. E vou duplicar ela com o comando Ctrl J. E essa de cima eu vou chamar de luzes. Vou desabilitar temporariamente o olhinho das luzes. Vou voltar para a layer das sombras. Essa layer da sombra eu vou clipar na layer da estampa. Para fazer isso eu seguro o Alt, coloco o mouse entre as duas layers e clico. Clipei. Significa que agora a layer da sombra só é visível dentro da área da layer da estampa, que está mascarada. Próximo passo, alterar o Blend Mode da sombra para Multiply. Você vai perceber que ele já vai fazer uma aplicação das sombras de uma forma muito mais interessante. E eu consigo melhorar ainda mais essa seleção, essa aplicação da sombra, selecionando ainda a layer da sombra, utilizando o atalho Ctrl L para abrir o painel Levels. E eu vou falar que eu não quero essa sombra pegando toda a imagem. Então eu vou clarear um pouco mais as luzes dessa layer. Ela vai sumir das áreas mais claras. E eu posso escurecer um pouquinho os shadows para deixar essas sombras mais marcadas, se for o caso. Um pouquinho dos midtones também. Beleza, ok. Agora eu vou fazer nas luzes exatamente o processo oposto. Vou trazer a visibilidade dela de volta. Essa daqui é a layer das luzes. Vou clipar ela também na layer das sombras, porque como ela está clipada na layer da estampa, a gente vai aplicar as duas na estampa. Seguro o Alt, coloco o mouse entre as duas layers da luz e da sombra e clico. Acabou de clipar. A layer das luzes eu vou alterar o Blend Mode para Screen. E vou fazer a mesma coisa. Ctrl L. Porque vocês percebem que ela iluminou todo o vestido. Eu não quero todo o vestido iluminado, eu quero só umas áreas de highlights. Para isso eu vou escurecer os shadows dessa layer, que ele vai mostrar só os detalhes de luzes da imagem. E com isso eu tenho uma aplicação muito mais interessante. Se eu achar que o brilho ficou muito forte, eu posso controlar na opacidade das camadas, tanto as luzes quanto a opacidade das sombras. E com isso, galera, a gente conclui esse trabalho de uma forma muito legal, de uma forma muito fácil, de uma forma muito interessante. Você vê que o resultado fica muito legal. Esse era o antes e esse é o depois.
E mais um detalhe super legal. Como essa minha layer do vestido é uma Smart Object, eu converti ela em Smart Object no início do projeto, se eu der 2 cliques no ícone do Smart Object, ele vai abrir a estampa que foi feita. E se eu trocar a imagem da minha estampa, que está aí, por uma outra estampa, por exemplo, essa aqui, ó, Ctrl T de Tatu, vou ajustar aqui as dimensões dela. Enter, Ctrl S para salvar. Salvou. Quando eu volto para a minha imagem original, vocês vão ver a segunda estampa aplicada de uma forma totalmente otimizada e totalmente perfeita. Galera, essa é uma dica fantástica e eu tenho certeza que ela vale o teu like, ela vale a tua curtida nesse vídeo e ela vale a tua inscrição no canal se você ainda não é inscrito. Apoia o canal, se inscreve aí que não te custa nada. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo.